Nanu é um projeto de divulgação e produção artística com mais de 20 anos de história. Saiba mais em nanu.blog.br. Anne van Meegeren nasceu em 1889 na Holanda e logo criança demonstrou interesse pelas artes plásticas. Seu sonho de se tornar um grande pintor não era apoiado por seu pai, que insistia na carreira de arquiteto. Mas Meegeren conheceu o pintor e professor Bartos Korteling, que viria a se tornar seu mentor. Mesmo assim, o pai de Anne van Meegeren pressionou o artista a estudar arquitetura na cidade de Delft. Meegeren nem chegou a concluir o curso de arquitetura. Passou a estudar na Academia de Artes da cidade Haia em 1913. No mesmo ano, ganhou uma medalha de ouro de sua escola em Delft por sua obra Estudo do Interior da Igreja de Saint-Laurent. Alcançou rapidamente reconhecimento no meio artístico. Porém, com o passar do tempo, a atenção dos críticos, mais interessados na arte de vanguarda, cubismo e surrealismo, passou a diminuir. Eles afirmavam que a obra de van Meegeren não possuía nada de novo a oferecer, uma vez que o artista estava muito focado no passado. Meegeren sofreu acusações de falta de originalidade e plágio. Em 1945, van Meegeren declarou: levado ao estado de ansiedade e depressão por conta da constante desvalorização do meu trabalho, eu decidi, em um dia fatídico, me vingar dos críticos de arte e especialistas realizando algo que o mundo nunca viu antes. Meegeren decidiu que iria mostrar ao mundo que era tão bom quanto artistas históricos, criando obras que se passariam por originais de pintores clássicos, lucrando muito no processo. Sua principal vítima foi Vermeer. Fora seu profundo conhecimento da técnica e história do artista, Johannes Vermeer se mostrava um alvo fácil, pois só possuía 35 pinturas conhecidas, o que acreditava-se ser aproximadamente 1/10 de sua obra completa. Isso significava que historiadores e colecionadores estavam em constante busca por pinturas desconhecidas do artista. Para criar suas falsificações, van Meegeren aprofundou ainda mais seus estudos na obra de Vermeer. Chegou a comprar molduras autênticas do século XVII e usou fórmulas da época para criar suas tintas. Seu maior problema era fazer com que as obras parecessem ter 300 anos de idade. Pinturas a óleo demoram décadas para secar completamente. Um especialista poderia identificar facilmente uma pintura nova. Meegeren queimou e derreteu muitas pinturas até desenvolver um verniz que endurecesse a tinta. Uma vez seca, van Meegeren rolava um cilindro sobre as pinturas para criar mais rachaduras na tinta e no verniz. Outro obstáculo seria a temática das pinturas. Inicialmente, ele tentou pintar temas parecidos com os de Vermeer. Porém, logo percebeu que especialistas notavam as pequenas diferenças. Meegeren, então, tentou criar obras diferentes da temática recorrente de Vermeer, porém com características sutis da técnica do artista. O primeiro quadro que Meegeren vendeu como uma obra original de Vermeer foi Christ at Emmaus. A pintura era muito maior do que a maioria das obras conhecidas de Vermeer, além de apresentar um tema religioso pouco explorado pelo artista. A única obra sacra conhecida de Vermeer é a pintura Cristo na Casa de pela Academia, e que a obra faria parte de um período da trajetória de Vermeer, onde o artista haveria explorado temas religiosos, o que aumentou
a credibilidade da falsificação. O historiador Abraham Bredius, famoso por identificar falsificações e obras autênticas de Vermeer, chegou a afirmar que é incrível o momento na vida de um amante da arte em que ele se encontra subitamente confrontado com uma obra desconhecida de um grande mestre, intocada na moldura original e sem nenhuma restauração, exatamente como deixou o ateliê do artista. E que obra! Estou inclinado a dizer que é a obra-prima de Johannes Vermeer. Meggeren vendeu o equivalente a quase 2 bilhões de reais em obras falsificadas. Durante a Segunda Guerra Mundial, Hermann Göring, segundo homem na escala de poder da Alemanha nazista, trocou 137 pinturas raras e históricas pela falsificação Cristo e a Mulher Adúltera, creditada a Vermeer. Ao final da guerra, Göring foi capturado e soldados aliados encontraram a mina de sal onde havia escondido sua coleção de arte, em sua maioria roubada pelos nazistas de museus e residências por toda a Europa. Para a infelicidade de van Meegeren, Göring mantinha rapidamente documentadas todas as transações referentes às suas aquisições. Em 1945, Meegeren foi preso e acusado de colaborar com o inimigo sob pena de morte. Van Meegeren foi obrigado a confessar sua carreira de falsificador. Ele afirmou ser responsável pela pintura adquirida por Hermann Göring, outras 5 creditadas a Vermeer e 2 se passando por obras originais de Peter de Hoogs, todas descobertas depois de 1937. Foi então intimado pela corte a pintar na frente de todos uma falsificação de Vermeer. Passando no teste, Meegeren acabou sendo acusado apenas do crime de falsificação, sendo condenado a 1 ano de prisão. Anne van Meegeren argumentou ainda em seu julgamento que teria feito um bem ao país por garantir que 137 obras adquiridas ilegalmente por Göring permanecessem em território holandês, em troca de uma falsificação. Como poderia uma pessoa demonstrar mais o seu patriotismo e seu amor pela Holanda do que eu o fiz ao trapacear o maior inimigo do povo holandês, teria dito ele. Van Meegeren não chegou a cumprir sua pena. Morreu de ataque cardíaco 2 meses depois do fim do seu julgamento de 2 anos. O nome Anne van Meegeren ficou extremamente conhecido no meio das artes plásticas, não como o gênio que ele acreditava ser, mas como o maior falsificador da história da arte e como o homem que enganou Göring.